Olá, meninos, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda, professora de Biologia do CFMG Nível das Neves e bem-vindos a mais uma aula para os alunos da terceira série. Hoje nós vamos falar sobre a cadeia alimentar e a sua importância para o fluxo de energia na biosfera, certo? Então venham comigo para mais uma aula de ecologia. Lembrando que esse tema é um tema muito importante para o vestibular, certo? Então vamos lá. O sol, o capim, boi, ser humano, de que forma você acha que esses seres vivos dependem um do outro e de que forma eles dependem do sol? Ou seja, você acha que existe uma dependência em relação para manter a sobrevivência dos seres vivos entre si e desses com o ambiente, desses com a luz solar? Fica aí essa perguntinha para você pensar um pouquinho. Bom, primeiramente, o que nós temos que pensar? Que, de acordo com o que a gente já tem visto, nas nossas aulas de ecologia, falamos de relações ecológicas, os seres vivos, eles necessitam de muitas relações para manter a sua sobrevivência. Os seres vivos, eles se relacionam entre si, eles se relacionam com o ambiente, eles se relacionam com os indivíduos de mesma espécie e de espécies diferentes também. E todas essas relações, elas são extremamente importantes para a sua sobrevivência. E a cadeia alimentar é a forma pelo qual a natureza encontrou, a forma pelo qual existe na natureza de manter o fluxo de energia, ou seja, de fazer com que a energia ela seja renovada e não se perca. Obviamente que um pouco de energia, como nós veremos, ela vai se perder, mas grande parte da energia ela fica indo e voltando em um fluxo sem fim dentro da cadeia alimentar. Para quê? Para manter a vida de todos os seres vivos, né? Olha, então vamos lá. Todos os seres vivos precisam de energia para produzir substâncias necessárias à manutenção da sua vida e da reprodução. Então vejam bem essa palavra todos, né? A gente sempre fala em todas as questões de vestibular, do Enem, desconfiem da palavra todos. Mas nesse caso, sim. Todos os seres vivos eles necessitam de energia para sobreviver. Agora, a forma de obtenção de energia ela vai ser diferente. Nem todos os seres vivos vão obter energia da mesma maneira, mas todos eles necessitam dela para sobreviver. Ao comer um bife, mastigamos a carne de um boi, que se alimentou de capim. Ou seja, quando você se alimenta de uma carne, de um determinado animal, esse animal ele se alimentou de um outro ser vivo. Pronto, nós já temos uma cadeia alimentar. Então, veja bem, se você tem aqui, ó, vamos colocar um boi, o boi serve de alimento para você. E o que serviu de alimento para o boi? Capim. Pronto, já temos um exemplo de cadeia alimentar, ou seja, o capim serviu de alimento para o boi, que vai servir de alimento para nós. A cadeia alimentar, ela apresenta a relação de quê? De alimentação entre os organismos, podendo ser entendida como tudo aquilo, animais ou plantas, que faz parte de um ciclo alimentar, do ciclo alimentar de um ser vivo. Ou seja, então a cadeia alimentar ela nada mais é do que a representação, é a forma de alimentação de uma determinada quantidade de seres vivos, certo? Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho um exemplo simples de uma cadeia alimentar. O capim, que serve de alimento para o boi, que serve de alimento para o ser humano, certo? Cadeia alimentar. Meninos, lembrando que a ponta da seta sempre vai estar voltada para quem come e a bundinha da seta para quem vai ser comido. Ou seja, a ponta da seta sempre vai estar mostrando quem está se alimentando e o fim da seta é quem está servindo de
alimentos. Então, as setas, ela indica, serve de alimento para. Então, vejam bem, ó, uma planta, ó a seta, a bundinha dela e a ponta dela, certo? Uma planta serve de alimento para um grilo. O grilo serve de alimento para um sapo. O sapo, por sua vez, serve de alimento para uma cobra. E a cobra, por sua vez, pode servir de alimento para um gavião. Então, aqui nós temos uma cadeia alimentar. E a seta, ela vai representar, ela vai servir para nos mostrar quem come o quê. Quem serve de alimento para quem? Então, isso é uma cadeia alimentar. Aí você pode pensar, ué, professora, se é um fluxo de energia, uma cadeia alimentar, cadê, né, esses alimentos retornando de novo para a natureza? Cadê esses nutrientes? Bom, a partir do momento que qualquer um desses ser vivo, ele venha morrer e não vai servir de alimento para outro ser vivo, ele vai ser decomposto. Ou seja, eles vão sofrer a ação de seres vivos, que são os fungos, ó, fungos e bactérias. Eles vão sofrer a ação desses fungos e bactérias, que vai estar decompondo, ou seja, vai estar transformando essa matéria orgânica morta em nutrientes que posteriormente serão absorvido pelas plantas, certo? Então, vamos lá. Olha, vejam bem. Aqui nós temos, então, 3 exemplos de cadeia alimentar diferente. Aqui eu tenho uma alga. Aqui eu tenho uma alga, que você já sabe que a alga não é planta, ela participa do reino protista, né? Então, aqui eu tenho uma alga, aqui eu tenho uma planta qualquer, e aqui eu tenho também outra planta, um trigo. Todos esses seres vivos aqui, ó, aonde inicia a cadeia alimentar, eles são chamados de seres vivos produtores. Por que eles são chamados de seres vivos produtores? Porque eles produzem o seu próprio alimento, através da fotossíntese. Muito bem. Ou seja, então, tanto as algas, que fazem parte do reino protista, quanto as plantas, elas têm a capacidade de, através de um processo chamado fotossíntese, pegar a matéria inorgânica e transformar em matéria orgânica que vai ficar disponível para os seres vivos. Então, toda a cadeia alimentar começa com o ser vivo produtor, ou seja, aquele que produz o seu próprio alimento. O ser vivo que vai consumir o ser vivo produtor, nós chamamos de consumidor primário, certo? Por quê? Bom, tá óbvio, né, meninos? Porque esse consumidor primário, ele é o primeiro consumidor a consumir, a se alimentar nessa cadeia alimentar. Então, aqui eu tenho uma lesma. Essa lesma está servindo de alimento para um peixe. Então, o peixe, se a lesma é nosso consumidor primário, o peixe vai ser o nosso consumidor. Muito bem, consumidor secundário. E esse peixe, por sua vez, vai servir de alimento para um outro ser vivo, que nesse caso aqui é uma ave. Portanto, nós temos o consumidor terciário. Então, professora, termina aí a cadeia alimentar? Não necessariamente. Essa ave, ela pode servir de alimento para um outro ser vivo, como, por exemplo, uma cobra, né? Então, nós teríamos o consumidor quaternário. Então, vejam bem aqui, ó. Bom, na primeira coluna aqui, essa primeira coluna, ela é formada pelo ser vivo produtor. A segunda coluna aqui, formada pelo ser vivo, que é o consumidor
primário, por quê? Porque se alimenta diretamente do ser vivo produtor. O consumidor que se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário. E o consumidor que se alimenta do consumidor secundário é o consumidor terciário. Muito bem. Então, aqui nós temos o exemplo de 3 cadeias alimentares. Toda cadeia alimentar vai começar pelo ser vivo produtor, certo? E aí? E aquele ser vivo que não serviu de alimento para ninguém? Suponhamos que esse rato foi um rato muito esperto e ele não morreu. Ele morreu. Ele não serviu de alimento para outro ser vivo. Ele morreu de velho, de doença, de morte morrida, ou seja, ninguém comeu ele. Ou essa cobra, ou o gavião, ou qualquer ser vivo. E aí? O que vai acontecer com esse ser vivo? Todos os seres vivos que não servem de alimento para nenhum outro ser vivo, vai sofrer a ação dos seres vivos decompositores. Quem são esses seres vivos decompositores? Fungos e bactérias. Lembrando que em algumas questões de vestibulares eu já vi afirmações que os urubus, por exemplo, que são seres vivos que se alimentam de carne em putrefação, são seres vivos decompositores. Não são. Eles fazem parte da cadeia alimentar como consumidor, né? E dependendo de que lugar ele vai ocupar, ele está ocupando, ele vai ser consumidor secundário, vai ser consumidor terciário ou quaternário. Por quê? Porque ele se alimenta, ele vai absorver os nutrientes daquele ser vivo. Agora, os fungos e as bactérias é diferente. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele ser vivo e vai transformá-lo em nutrientes que estarão disponíveis novamente para as plantas, certo? Então, os decompositores são os fungos e as bactérias que vão estar agindo naquele ser vivo que morreu e não serviu de alimento para outro ser vivo, transformando ele em nutriente para o solo. Lembrando que mesmo o ser vivo que serviu de alimento para outro, dificilmente um animal, quando ele se alimenta de outro, ele vai comer 100% daquele bicho que morreu. Sempre vai sobrar alguma coisa, pelos, unha, carapaça, restos de carne. E esses restos que não serviram de alimento, aí vão também sofrer a ação do decompositor. Não apenas esses alimentos, não apenas os seres vivos do reino animal, mas todas as plantas em geral, algas, tudo que tem vida, é matéria orgânica, morreu, não serviu de alimento para outro ser vivo, vai sofrer a ação do ser vivo decompositor, certo? Que são os fungos e as bactérias. Podemos observar, a partir das 3 cadeias anteriores, que os organismos conseguem alimento comendo outro ser vivo. Menos as plantas e as algas. Por quê? Porque elas realizam um processo que nós já falamos, que se chama fotossíntese. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui a reação da fotossíntese. Então, carbono. Peraí, gente, estou colocando errado aqui, ó. Muito bem, então a fotossíntese ela pode ser explicada a partir desta reação aqui, ó. O que acontece? Como que a planta consegue realizar o processo de fotossíntese? Primeiramente, os seres fotossintetizantes, as plantas e as algas, eles vão absorver gás carbônico, água, luz solar. Lembrando que a fotossíntese ela só pode acontecer na presença de luz. Então, a planta ela absorve gás carbônico, água e luz solar. A partir daí, ela vai produzir glicose, que é o seu alimento. A água vai liberar vapor de água na atmosfera e oxigênio.
Então, a partir do processo de fotossíntese, a planta vai pegar substâncias inorgânicas e vai transformar essas substâncias orgânicas que vai ficar disponível para a alimentação dos seres vivos. E aí nós temos o início da nossa cadeia alimentar. Se a planta só realiza fotossíntese durante o dia, se a planta precisa de luz solar para realizar fotossíntese, ela vai realizar fotossíntese durante a noite? Obviamente que não, né, meninos? Durante a noite, a planta respira normalmente e não realiza mais fotossíntese. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que a planta, ela vai realizar os dois processos. Ela realiza o processo de fotossíntese, para quê? Para obter o seu alimento, que é a glicose, né? Para se nutrir, para manter a sua vida. E, ao mesmo tempo, ela também realiza o processo de respiração. Normalmente, é muito comum os alunos confundirem fotossíntese com respiração. Uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, você respira e come. A planta realiza fotossíntese para obter o seu alimento e ela realiza a respiração para transformar esse alimento em energia, assim como você. Então, a planta, ou seja, todos os seres vivos fotossintetizantes, eles realizam o processo de respiração 24 horas, ou seja, na presença ou na ausência de luz. Enquanto que a fotossíntese, ela só vai acontecer com a presença de luz solar. Se não houver luz, a planta não consegue realizar fotossíntese. Então, ela respira 24 horas por dia. Durante o dia, ela está realizando fotossíntese, está realizando o processo de respiração e durante a noite, o processo de fotossíntese é interrompido e o processo de respiração continua normalmente. Quando a planta realiza fotossíntese, ela vai estar absorvendo o gás carbônico e vai estar liberando o gás oxigênio na atmosfera. Quando nós respiramos, e elas também, a gente absorve oxigênio e libera gás carbônico. No processo de fotossíntese é o contrário, ela absorve gás carbônico e libera oxigênio. Ah, professor, e como que ela respira? Assim como você, ela vai absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico. Então, parte do oxigênio que a planta produz, ela consome. Por isso, é um erro nós afirmarmos que o pulmão do mundo é a Amazônia ou qualquer outra floresta. O pulmão do mundo são as algas. As algas é que é responsável por mais de 80% do oxigênio disponível para os seres vivos. Mas é óbvio que a planta ela é extremamente importante, porque ela é a base da cadeia alimentar e porque ela também contribui para o nível de oxigênio. Ela contribui para manter o nível de oxigênio, ela contribui para manter o nível adequado de gás carbônico, porque durante o processo de respiração ela vai estar, durante o processo de fotossíntese, ela vai estar absorvendo parte desse gás carbônico. Ela também é importante porque ela ajuda na manutenção da temperatura, ela está diretamente relacionada ao ciclo de chuva por causa do seu processo de transpiração. Portanto, as plantas, as florestas, elas são de extrema importância para a sobrevivência de todos os seres vivos. Mas o pulmão do mundo não é a floresta amazônica, certo? Então vamos lá. Essa aqui, meninos, é a reação. Essa daqui, peraí. É a equação da fotossíntese. Então, nós temos a planta absorve 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água. Na presença de luz solar, ela vai produzir glicose, água e oxigênio, certo? Fotossíntese. A fotossíntese é um processo físico-químico a nível celular, realizado pelos seres vivos. Por que a nível celular? Porque ela acontece em uma organela muito especial que existe nas células da planta, que se chama cloroplasto.
E dentro do cloroplasto existe um pigmento que é chamado clorofila e que é verde e que dá essa coloração verde às plantas. Portanto, a fotossíntese ela é realizada nas partes verdes das plantas. Na árvore, por exemplo, a fotossíntese ela é realizada na copa. Às vezes a planta tem galhos verdes, partes verdes. As partes verdes elas indicam a presença de cloroplasto e clorofila, portanto, é onde ocorre o processo de fotossíntese. Pelos seres clorofilados. Clorofilados por quê? Porque possuem clorofila. Então, eles vão utilizar gás carbônico ou dióxido de carbono, água, luz solar para obter a glicose através da energia solar, de acordo com a seguinte equação. A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Muito bem. Então, nós temos aqui, para você ver, a planta ela vai absorver água, gás carbônico, luz solar, liberar oxigênio no ambiente, produzir a glicose para ela e também H2O. Ela também vai liberar H2O no final desse processo. Fluxo de energia de uma cadeia alimentar. A fotossíntese é um processo físico-químico a nível celular. Dependendo da posição em que ocupa na cadeia alimentar, os organismos eles podem ser classificados em produtores, que são seres vivos autótrofos. O que significa auto? Auto vem de autossuficiente. O que é um ser humano? Uma pessoa fala, eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém, apesar de que isso não existe, né? Autótrofos são os indivíduos que produzem o seu próprio alimento. Lembrando que trófico em biologia significa alimento. Trófico em biologia significa alimento. Portanto, autótrofo, autotrófico são aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Autoalimento, eles produzem o seu próprio alimento. Os seres vivos consumidores são aqueles que se alimentam de outros seres vivos, eles são heterótrofos ou heterotróficos. O que significa isso? Esses seres vivos, eles não produzem o seu próprio alimento, eles dependem de uma fonte de alimento, eles precisam se alimentar de outro ser vivo. Aí você fala, mas a minha mãe faz a comida, ela produz o próprio alimento. Não, ela pega o alimento, que seja um vegetal, uma carne, e transforma ele em uma outra maneira para que a gente possa comer. E depois nós temos quem? Os decompositores, que são os fungos e as bactérias, que vai atuar na matéria morta, transformando essa matéria morta em nutrientes para que possa ser absorvido para o solo novamente, para as plantas novamente. Então, eu tenho aqui, o ser vivo produtor, que é aquele que realiza fotossíntese, produzindo o seu próprio alimento. Esse ser vivo produtor vai servir de alimento para o consumidor primário, que aqui é um grilo. O consumidor primário vai servir de alimento para o consumidor secundário, que aqui é uma ave. O consumidor secundário vai servir de alimento para o terciário, que é uma outra ave, nesse caso aqui um gavião. E quando qualquer um desses animais aqui morrerem e não servir de alimento para outro ser vivo, eles vão sofrer a ação dos decompositores. O que o decompositor vai fazer? Vai transformar esse ser vivo em nutriente que vai ficar disponível no solo e vai ser reutilizado pelas plantas. Por isso que esse é um ciclo, é um fluxo, é uma cadeia alimentar. Ou seja, os nutrientes eles não se perdem, eles vão ser transformados novamente em nutrientes para o solo. É claro que parte da energia ela vai se perder. Por quê? Vamos supor, eu tomei café da manhã hoje, eu comi alguma coisa. Esses alimentos, eles vão nutrir o meu corpo. Então, eu estou gastando energia, porque eu estou realizando atividade, eu estou andando, eu estou falando, eu estou trabalhando. Então, uma parte dessa energia vai se perder. Parte da comida, do alimento que eu como, parte da energia que eu vou subtrair desse alimento, que eu vou
utilizar, eu vou consumir ela, então ela vai se perder. Então, um dia, quando eu morrer, espero que demore muitos anos, a ação dos decompositores agir no meu corpo, transformando isso em nutriente para o solo, parte daquilo que eu me alimentei acabou sendo consumido e se perdeu. Mas parte vai estar contida aqui no meu corpo, na minha matéria orgânica, que vai voltar para o solo. A energia. Então, o Sol, ele é, portanto, a fonte de energia que mantém a vida no planeta. Ou seja, é a partir da luz do Sol que nós temos a fotossíntese. Por isso, nós podemos dizer que a luz do Sol ela é extremamente importante para manter todos os seres vivos, a vida de todos os seres vivos. Nos ecossistemas se estabelecem muitas cadeias alimentares. Quando a gente tem várias cadeias alimentares que começam a se entrelaçar, nós temos a partir daí uma teia alimentar. Então, a teia alimentar é uma forma mais complexa, né, de cadeia alimentar. Ou seja, é quando nós temos vários animais que se entrelaçam. Então, vejam bem aqui uma teia alimentar. Nós temos aqui na base, ó, o ser vivo produtor. A partir daí, nós temos aqui um rato, que é um consumidor primário, um gafanhoto, que é um consumidor primário. A gente tem a tartaruga, que é um consumidor primário. Olha só, consumidor secundário. O sapo é um consumidor secundário, ele pode se alimentar tanto do rato quanto do gafanhoto. Aqui eu tenho um escorpião também, que nesse caso aqui está sendo um consumidor secundário, porque está se alimentando do gafanhoto. Tenho aqui também uma andorinha como consumidor secundário. Tenho aqui também um besouro como consumidor secundário. E tenho aqui uma raposa, que é consumidor secundário, quando ela se alimenta desse coelhinho. Deixa eu colocar. Quando ela se alimenta desse coelho. Então, em verde aqui, nós temos consumidor primário e em rosa, consumidor secundário. Aqui também, esse animal aqui, o catitu, né? Uma espécie de... parece um pouco com um porco. Esse catitu também é um consumidor primário. Por quê? Porque ele está se alimentando do quê? Dos seres vivos produtores. Agora, vamos ver o consumidor terciário. Deixa eu pegar uma cor aqui diferente. Vou pegar amarelo. Vejam bem, o consumidor terciário. A serpente, ela se comporta como consumidor terciário. O gavião, consumidor terciário, quando ele come a serpente. A onça, consumidor terciário, quando ela se alimenta do coelho. Mas nós temos animais que eles ocupam mais de um nível trófico, mais de uma posição na cadeia alimentar. Olha aqui para vocês verem, por exemplo. Aqui, nesse caso, a raposa, ela pode ser... Nós temos o produtor, o coelho consumidor primário e a raposa como consumidora secundária. Aqui, primário, a tartaruga, que serve de alimento para a onça, que é terciário. Aqui nós temos primário e secundário. Então, vamos aqui para a onça. A onça, meninos, deixa eu mudar de cor aqui, que vai ser o nosso consumidor quaternário. Alguns seres vivos, eles podem ocupar mais de um nível trófico, eles podem ocupar mais de uma posição, como, por exemplo, a onça. Quando a onça ela se alimenta do coelho, ela é consumidora terciária. Mas quando essa onça se alimenta, por exemplo, deixa eu ver aqui, do coelho, ela se alimenta, do catitu. Quando a onça se alimenta, se ela se alimentar, por exemplo, da raposa aqui, ó, eu vou ter um consumidor quaternário. Quando o gavião aqui se alimenta, por exemplo, da cobra, que é um consumidor terciário, ela vai ser, então, um consumidor quaternário. Então, o mesmo ser vivo, dentro de uma teia alimentar, ele pode ocupar mais de uma posição, dependendo do que ela come, certo? Então, vejam bem, só para relembrar. Ó,
produtor, o rato é o consumidor primário, o sapo que come o rato, consumidor secundário, a semente que come o sapo, consumidor terciário. Quando o gavião se alimenta dessa serpente, eu tenho consumidor quaternário. Mas quando o gavião se alimenta do sapo, ele é consumidor terciário. Se a onça se alimentar dessa raposa, eu vou ter um consumidor quaternário. Mas se a onça se alimenta do coelho, ela vai ser um consumidor terciário. Portanto, é necessário que a gente faça uma análise, você observe muito bem uma teia alimentar, porque um animal ele pode ocupar posições diferentes dependendo do que ele se alimenta. Muito bem. Agora eu quero falar com vocês também de nível trófico. O que eu falei para vocês agora? O que significa trófico? Alimento. Os seres vivos, na cadeia alimentar, eles ocupam uma posição que nós chamamos de níveis tróficos. O que é nível trófico? É nível de alimento. Então, o primeiro nível trófico vai ser quem? O ser vivo produtor que produz seu próprio alimento. Então, aqui eu tenho o primeiro nível trófico. Aqui eu tenho o segundo nível trófico. Segundo nível trófico. Bom, então aqui eu tenho o primeiro nível trófico, que são os seres vivos produtores. Segundo nível trófico, que são os consumidores primários. Terceiro nível trófico, que é o consumidor secundário. Quarto nível trófico, que é o consumidor terciário. Então, o nível trófico, como trófico significa alimento, é o nível que a gente está... Essa cadeia não é a cadeia alimentar? Então, o nível de alimentos é a posição em que cada ser vivo ocupa na cadeia alimentar. Observa que ele está sempre um nível na frente do consumidor. Por exemplo, consumidor primário, segundo nível trófico. Consumidor secundário, terceiro nível trófico. Consumidor terciário, quarto nível trófico. Por quê? Porque o primeiro nível trófico sempre vai começar com o ser vivo produtor, que é aquele que produz o seu próprio alimento. Lembrando que todos esses seres vivos aqui, sem exceção, quando eles morrerem e não servir de alimento para outro ser vivo, eles vão sofrer a ação dos, muito bem, decompositores. O que o decompositor vai fazer? Vai pegar esse ser vivo e vai transformar ele em nutrientes para o solo novamente. Bom, o fluxo de energia. Quando o consumidor primário se alimenta dos seres vivos fotossintetizantes, a energia em potencial química armazenada nos compostos orgânicos é transferida para ele. Ou seja, quando o ser vivo se alimenta do ser vivo produtor, a energia que está armazenada no corpo dele, armazenada nos compostos orgânicos, vai passar para o consumidor primário. E a partir daí, a energia do consumidor primário, quando ele serve de alimento para outro ser vivo, vai passar para o consumidor secundário. E assim sucessivamente. Lembrando que essa energia, ela não é totalmente passada 100%. Por quê? Porque a energia ela vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar. Porque a gente utiliza essa energia na nossa sobrevivência. Você, todos os animais, eles, nas suas reações do dia a dia, ele vai utilizar parte dessa energia. Então, parte dessa energia, ela vai se perder. Essa energia, ela é unidirecional, ou seja, ela vai sempre em um único sentido. Ela vai no sentido do produtor para o decompositor, que vai transformar tudo isso em nutrientes para o solo novamente. E o que o decompositor produz? Por exemplo, o que a decomposição libera? Na decomposição é liberado NH3, que é amônia, é liberado também CO2, que é o gás carbônico, é liberado CH4, que é o metano, e água. Mas para que esse processo de decomposição ocorra, é necessário oxigênio. Vai acontecer um processo de absorção de oxigênio e de água também, porque a umidade ela vai estar auxiliando o processo de decomposição.
Quanto mais úmido tiver o ambiente, mais rápido vai acontecer esse processo de decomposição. Então, a decomposição exagerada, ela pode sim causar um processo de poluição. Por quê? Porque ela vai liberar o gás metano, lembrando que o metano ele é inflamável. Por isso que os lixões, por exemplo, é um problema grave, porque os lixões, eles entram em processo de decomposição e liberam uma grande quantidade de gás metano, sem falar do chorume. Esse gás metano, ele em excesso, ele é tóxico, faz mal para a atmosfera, ele é um gás prejudicial para a atmosfera e também é um gás inflamável. Por exemplo, há um tempo atrás, caiu uma questão no Enem, perguntando que uma determinada árvore gigantesca caiu lá e morreu e entrou em processo de decomposição. Em volta dessa árvore, vai aumentar o consumo de gás oxigênio ou vai diminuir, vai aumentar a quantidade de oxigênio ou vai diminuir a quantidade de oxigênio? Vamos raciocinar? Se a árvore caiu, ela não vai passar por esse processo aqui, ó, ela não vai passar pelo processo de decomposição? A decomposição, ela vai absorver oxigênio ou liberar oxigênio? Vai ocorrer um processo de absorção de oxigênio. Então, durante o processo de decomposição, próximo a essa árvore, vai haver uma diminuição na quantidade de gás oxigênio disponível, porque esse oxigênio ele vai ser utilizado no processo de decomposição, certo? Então, uma floresta, por exemplo, quando ela é derrubada, desmatada, de uma vez, uma grande área, a gente vai ter um grande processo de decomposição acontecendo ali, e vai ter uma liberação muito grande de gás, a gente vai ter uma liberação alta de gás metano, que é prejudicial, e vai ter uma diminuição do gás oxigênio para que esse processo de decomposição ele esteja acontecendo. Bom, a cada nível trófico, menos energia é passada, como eu havia dito para vocês. Por quê? Porque o ser vivo ele vai consumindo essa energia. De 5 a 20% da energia passada para o próximo nível trófico. De 5 a 20% da energia é passada para o nível trófico. Ou seja, de 100% da energia que, quando eu como alface, eu absorvi 100% da energia dele. De 100%, de 5 a 20%, no máximo, se eu servir de comida para outro ser vivo, é que vai ser passado para o nível trófico seguinte. Então, vamos pegar como exemplo uma galinha. A galinha, ela come o milho, que é um ser vivo produtor. Da energia do milho, quando a gente come a galinha, coitada, apenas 5 ou 20% da energia que ela pegou lá do milho é que vai vir para o nosso organismo. Por quê? Ai, prof, cadê o restante? O restante ela utilizou. O restante ela utilizou para andar, para cacarejar, para botar ovo, para correr, sei lá, para ter a vida de galinha dela. E aí, quando o ser vivo que comeu a galinha servir de alimento para outro ser vivo, apenas 5 a 20% da energia contida no corpo da galinha é que vai passar para o próximo nível trófico. Diante dessa baixa quantidade de energia transferível, uma cadeia alimentar dificilmente vai ter mais de 5 níveis tróficos. Por quê? Porque a energia vai se perdendo. Ela vai se perdendo tanto que dificilmente nós teremos uma cadeia alimentar com mais de 5 níveis tróficos. Bom, então aqui, ó. Aqui eu tenho o ser vivo produtor, que é a planta, né? Produtor. Primeiro nível trófico. Aqui eu tenho o consumidor primário, que é o segundo nível. Aqui eu tenho o consumidor secundário, que faz parte do terceiro nível trófico. Aqui eu tenho uma serpente, que é o consumidor terciário, que faz parte do quarto nível trófico. Aqui eu tenho o consumidor quaternário, que faz parte do quinto nível. Quando qualquer um desses seres vivos morrer e não servir de alimento para outro ser vivo, ele vai sofrer a ação do ser vivo decompositor, que vai fazer o quê? Transformar esse ser vivo em nutriente para o solo, através do processo chamado decomposição.
Quem são esses seres vivos produtores? Não se esqueçam, fungos e bactérias. Vírus não é decompositor, urubu não é decompositor. Então, são os fungos e as bactérias, que são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Sem os fungos e as bactérias, não tem decomposição. Sem decomposição, não tem vida. Então, tira da sua cabeça que todas as bactérias deveriam ser eliminadas do mundo, que todas fazem mal, que todas causam doenças. Não. Na verdade, a maioria das bactérias são fundamentais para a nossa sobrevivência, porque vivem no nosso corpo no processo de mutualismo, muitas vezes, trazendo vários benefícios de protocooperação, e elas também realizam um processo de fotossíntese, que é extremamente importante para manter o fluxo de energia no planeta e mantendo a vida de todos os seres vivos. Por último, aqui eu tenho de novo, vou mostrar para vocês como esse fluxo de energia ele vai se perdendo. Então, a energia ela é captada pelas plantas, que é o ser vivo produtor, que está no primeiro nível trófico. A energia dessa planta vai para o consumidor primário, que faz parte do segundo nível trófico. A energia do consumidor primário vai para o consumidor secundário, terceiro nível trófico. Mas essa energia, tá vendo? Ó, o fluxo de energia, ela começa maior e vai se perdendo, porque o ser vivo vai utilizando essa energia no seu dia a dia, no funcionamento do seu organismo. E o consumidor secundário serve de alimento para o consumidor terciário, e assim, que é o quarto nível trófico, e assim sucessivamente. Então, essa energia, ou seja, ela vai se perdendo ao longo do caminho, porque o ser vivo vai utilizando essa energia para manter a sua vida. Aqui, meninos, eu trouxe para vocês, então, alguns exemplos. Eu trouxe para vocês um mapa mental bem simplesinho, que eu encontrei, né, da Brasil Escola, que traz para vocês um resumo da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que você tenha em relação à cadeia, teia alimentar e fluxo de energia, você pode me procurar no particular, que eu estou à disposição. Bom, eu gostaria agora de terminar a aula com uma curiosidade. Eu gostaria de pedir para você pesquise sobre uma lesma que se chama... Opa, peraí que essa letra aqui não ficou muito boa. Olha a nossa curiosidade. Essa lesminha aqui, o nome dela é Elysia clorótica. Ela é um gastrópode que é encontrada na América do Norte. E essa lesma, ela é capaz de realizar fotossíntese. Só que ela não nasce com essa capacidade. Ao longo da sua vida, ela passa por algumas experiências, ela realiza alguns processos que permite que ela realize fotossíntese. E eu não vou explicar para você como esse processo acontece, só na nossa próxima aula. Fica aí uma curiosidade para que você possa pesquisar, certo? Sobre essa lesma aqui, que foi descoberta recentemente. Inclusive, existem várias incógnitas ainda de como ela consegue fazer isso. Como ela consegue, fazendo parte do reino animal, realizar o processo de fotossíntese. Existem algumas explicações, eu gostaria que você pesquisasse. Na minha próxima aula eu volto a falar sobre isso. Copie e faça esse mapa mental no seu caderno, que vai ser importante, que vai te ajudar a estudar, certo? Bom, então, para a nossa próxima aula, eu deixo essa pesquisa para você. Se você quiser saber mais em relação a esses temas, eu estou deixando aqui para vocês o link de alguns documentários que são legais, que vai te ajudar a aumentar o seu conhecimento. E a partir de agora, eu gostaria de me despedir. Obrigado por estarem comigo nessa aula. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe você e lhe dê ânimo para prosseguir em sua caminhada todos os dias. Ou seja, que Deus esteja com você, que te abençoe e que você esteja comigo na nossa próxima aula. Um beijo no seu coração e tudo de bom. Beijo, tchau, gente!